Em toda a história do cinema, muitas obras são lançadas todos os anos. Algumas dessas obras não recebem o devido reconhecimento e são esquecidas. Outras se tornam grandes clássicos e causam nostalgia toda vez que assistimos mais de uma vez. Existem também obras feitas para um nicho muito específico de pessoas ou obras feitas para públicos de todas as idades. Em alguns casos, as produtoras trazem ao mundo obras que se tornam clássicos inesquecíveis ou até mesmo fantásticos. Já que temos isso em mente, no Vandlist de hoje, com base na minha opinião, eu listei para vocês os 10 filmes mais fantásticos já criados na história do cinema. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e sigam nas redes sociais. E agora sim, vamos ao vídeo. O primeiro filme da lista é o espetacular Homem-Aranha 2. Eu não vi esse filme quando ele lançou, e nem mesmo o primeiro filme dessa fase do Homem-Aranha no cinema eu vi no cinema. Eu só vim assistir um tempo depois por meio de torrent, mas eu não me arrependi em nada de ter visto esse filme. A história é tão épica quanto a história do primeiro filme, mesmo que alguns fãs do Cabeça de Teia se retorçam ao ver esse longa, considerando ele um filme ruim. Porém, mesmo com todas essas discordâncias, esse filme é um épico e muito fantástico. O segundo filme da lista é Elysium. Com certeza vocês devem conhecer esse filme pelas 2 vezes que ele passou na Rede Globo, ou até mais. Assim como o filme anterior, eu também só fui ver esse filme muito tempo depois, até depois que ele saiu do cinema. E meus amigos, eu devo dizer que não me arrependi nada de ter assistido. Sempre quando possível eu assisto de novo esse longa, de novo, e todas as vezes eu choro com a música final dele. Além de que esse filme alavancou ainda mais a carreira do Wagner Moura e da Alice Braga, que dublaram seus próprios personagens nesse longa. O terceiro filme da lista é um filme de anime, My Hero Academia 2 Heróis. Meus amigos, quando o assunto é anime, tenho certeza de que muitas das obras lançadas atualmente, My Hero Academia está sempre em alta. Eu ainda não assisti o anime e sei apenas de algumas coisas de alguns personagens. O meu favorito até então é o Todoroki. Por serem muitas obras, eu não tive muito tempo de ver todas elas, apenas quando eu estou meio que sem fazer nada, que é quando eu assisto. Mesmo assim, para mim esse filme é um filme épico, com uma história simples e até clichê, mas que também é uma montanha-russa de emoções, como foi Vingadores Ultimato. E tudo isso junto de uma dublagem excelente aqui no Brasil, dirigida pela Unidub, cujo dono é o Wendel Bezerra, o dublador do Goku. O quarto filme da lista é Kingsman, O Círculo Dourado. Esse filme eu assisti numa pré-estreia aqui no Brasil, e eu fiquei com os olhos marejados em muitas partes, pois além de ter cenas ainda mais épicas do que no primeiro filme, ele também nos trouxe umas piadas bem ácidas com os palavrões brasileiros e tudo mais. Eu não sei vocês, mas a vilã desse longa ficou bem parecida com o Coringa, só que na versão feminina, diferente da Arlequina, óbvio. E ele tá nessa lista, pois é um filme fantástico e futurístico. O quinto filme da lista é Harry Potter e as Relíquias da Morte Parte 2. Acreditem ou não, mas foi esse filme que iniciou o modelo de uma última obra de uma saga no cinema ser dividida em 2 partes. Modelo esse que foi seguido por Jogos Vorazes, Crepúsculo e provavelmente também seria o filme da Liga da Justiça do Zack Snyder. Obviamente, se a Warner não tivesse metido o B dele onde ela não foi chamada. O livro dessa obra está contido em um único volume, ou seja, é uma história muito longa para ser contada em um único filme. Senhor dos Anéis não conta, pois os filmes lançados no cinema não têm a história toda e é necessário ver as versões estendidas dos filmes. Mas enfim, Relíquias Parte 2 sempre vai ser um encerramento digno de uma das sagas mais lendárias de todo o cinema e com certeza estaria aqui nessa lista.
Outro filme que bem poucas pessoas assistiram é o Ninja Assassino. Eu tive a oportunidade de ver um cartaz desse filme em 2010, mas eu não cheguei a ver no cinema. Eu só fui ver muito tempo depois, quando ele já tinha saído no DVD. E por um longo momento eu fiquei extasiado com a grande violência que esse filme carrega. E ao mesmo tempo, também me lembrou muitos dos animes que são um tanto quanto sangrentos. Exemplo disso é o Berserk. E aqui vai uma dica para quem é fã desses tipos de animes com bastante violência. Assista Ninja Assassino. Tem muita cena de sangue, tripas, membros sendo decepados, então esse é o filme certo para você. Voltando uns poucos anos no tempo, para 1999, temos aquele que até hoje é um dos clássicos das madrugadas do SBT. Na época que ele foi lançado, o primeiro Matrix revolucionou o cinema com os temas futurísticos e com muitos efeitos especiais que hoje em dia são considerados ultrapassados, mas que eram, obviamente, um enorme avanço no final dos anos 90. Ele tem uma história muito bem trabalhada, complexa, expansível, bem contada, cheia de idas e vindas, e eu não poderia deixar esse filme de fora daqui dessa lista, pois muitas das vezes que eu assisto os 3 filmes inteiros para matar a saudade de quando eu via o filme quando eu era criança com meu pai e tudo mais, é por essa nostalgia que não somente o primeiro Matrix, mas também o Matrix Reloaded e o Matrix Revolutions estão aqui nessa lista de filmes fantásticos e épicos. Eu acredito que a história que muitos de vocês mais ouviram na infância é a história do Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda, pois ela dá vida a uma das armas mais famosas do mundo, a espada Excalibur. Em 2017, eu tive a chance de assistir um filme mais atualizado dessa história, que possui até mesmo um jogador de futebol no elenco, e eu fiquei maravilhado vendo as cenas do filme Rei Arthur, A Lenda da Espada. O filme tem muitas mudanças que são visíveis da obra original, mas ele não peca quanto a conduzir toda essa nova narrativa. Pelo menos para mim, ele conduz muito bem. E foi aqui que eu vi pela primeira vez um filme se utilizar de cenas em 3D com gráficos de videogame, e eu sempre fico boquiaberto quando chega alguma delas. Sendo assim, Rei Arthur, A Lenda da Espada, entra aqui para nossa lista. O 9º filme da lista é um filme que eu assisti já faz uns anos em uma das aulas da minha faculdade e me marcou de um jeito tão rápido por criar uma identificação bem forte na história e no contexto em que o filme é inserido. E por muitas vezes o filme critica os antigos modelos de ensino das escolas e como essas escolas não têm um mínimo de preparo para sair da sua bolha de ensino padronizado, chegando até mesmo a provocar a morte de um dos personagens. É a partir desse acontecimento que se pode perceber que isso nunca vai mudar. Mesmo assim, a crítica fica bem visível na cena final, que tem uma música marcante, triste, inspiradora e que palpita o coração. Tanto que na cena gravada, dá pra ver nos olhos dos atores que eles estão segurando ao máximo as suas lágrimas. Eu tô falando, é claro, do filme A Sociedade dos Poetas Mortos. O último filme da nossa lista marcou a nossa infância, mas infelizmente eu não assisti esse filme na época certa. Eu assisti muito o segundo filme e muito tempo depois eu assisti o primeiro filme. Eu me senti em uma montanha russa de emoções mais uma vez, pois eu não fazia ideia de como o primeiro filme do Rei Leão era foda. E o quanto ele marcaria minha infância, se tornando, claro, um dos melhores filmes de toda a minha vida. Cenas como a morte do Mufasa, o Simba se encontrando pela primeira vez com o Timão e o Pumba, o romance dele com a Nala, até o momento em que ele retorna para enfrentar o Scar e se tornar rei. Meus amigos, os meus olhos se enchem de lágrimas todas as vezes que eu vejo essas cenas. E o meu coração acelera toda vez quando eu vejo elas de novo. E esse filme me marcou de uma forma tão forte, mas tão forte, que eu até mesmo vi a versão em live action, que infelizmente me decepcionou um pouco na questão da dublagem e nas partes musicais, mas ainda assim recontou e acrescentou muitas coisas boas à obra original do Rei Leão.
Então, meus caros amigos, eu espero que vocês tenham gostado da lista de hoje. Não se esqueçam de compartilhar o vídeo nas suas redes sociais e com seus amigos para divulgar tanto o vídeo quanto o canal. Ativem o sino das notificações para que vocês sempre fiquem sabendo dos novos vídeos que eu postar aqui no canal. E se vocês quiserem conversar comigo ou quiserem indicar um tema para um próximo vídeo, sigam as minhas redes sociais para que vocês saibam todas as novidades que eu trouxer, tá certo? Eu espero vocês no meu próximo vídeo. Até a próxima e tchau!